Vetores superfícies. Um vetor duas naturezas diferentes, uma métrica e outra. De modo geral, a geometria dá a entender intuitivamente o conceito de vetor, mas quando se trata de provas rigorosas, torna-se as técnicas. A maneira de introduzir vetores, de modo que possam ser aplicados em 2 e 3 dimensões. Certo? Em enfoque, definimos os vetores em 3 dimensões e os particularizamos para o caso de vetores em um plano coordenado. Outro processo consiste em definir os vetores em um plano coordenado, generalizando-os então para 3 dimensões. Adotarei o primeiro método, começando com o XY familiar, passando para então o sistema de coordenadas x, y, z. Uma vantagem deste enfoque é que podemos grafar e visualizar os pontos iniciais e terminais de vetores mais facilmente do plano do que em 3 dimensões. Além disso, as demonstrações de propriedades da adição de vetores de multiplicação por escalar são mais breves, porque há menos um componente do vetor a considerar. As demonstrações de dimensões seguem exatamente o mesmo padrão, torna-se desnecessário repeti-las na seção 14.2. Nas sessões 14.5 e 14.6, estudamos tópicos de geometria analítica sólida, que incluem retas, planos e superfícies. Nosso principal instrumento para esboçar o gráfico de uma superfície é o seu traço no plano. Um bom conhecimento da determinação de traços em muito auxiliará na análise de gráficos de superfícies gerados no capítulo 16. Vamos lá. Vetores em 2 dimensões. Quantidades como volume, comprimento, arco, temperatura e tempo têm apenas a magnitude ou grandeza para caracterizá-las e podem ficar definidas completamente por um único número real, como uma unidade adequada da medida, como centímetros quadrados, metros cúbicos, centímetros, gramas ou segundos. Uma quantidade deste tipo é uma grandeza escalar e o número correspondente é um escalar. Já um conceito como velocidade e força exigem para caracterizá-lo não só magnitude ou módulo, como também uma direção, que é o sentido, e é representada em geral por um segmento orientado, isto é, um segmento dotado de uma direção ou sentido de percurso. Outro nome para o segmento de reta orientado é vetor, conforme das figuras 4.1. Escrevemos PQ para denotar o vetor inicial P e o terminal Q. Indicamos a orientação dele colocando uma seta em Q. O módulo ou magnitude de PQ é o comprimento do segmento PQ e se denota por dupla barra vetor PQ com a seta sobre ele. De acordo com a figura, utilizamos minúsculas em negrito, tais como U e V, para denotar vetores cujos pontos terminais não são especificados. Em manuscrito, costuma-se escrever U seta e V seta, que indicam-se vetor. Dizem-se equivalentes vetores que têm o mesmo módulo e a mesma direção, que é o sentido. No cálculo, caracteriza-se um vetor por seu módulo e direção, que é o sentido, não por sua localização. Consideramos, pois, equivalentes vetores como os da figura 14.1. Veja lá. Aqui, vetores dessa figura indicadas pela seta. U é o vetor PQ, V é o vetor PQ e U igual a V. Esse vetor pode ser de uma posição para outra, desde que não altere o módulo no sentido. Podemos representar muitos conceitos físicos por vetores. A título de ilustração, suponha que um avião esteja descendo a velocidade constante de 160 km por hora e que a linha de voo faça um ângulo de 20 graus com a horizontal. Ambos esses fatos são representados pelo vetor 100 na figura 14.2. O vetor V é um vetor 100, que no caso aqui isso. O vetor é vetor velocidade. No caso seria 160 km por hora, né? Então deve estar errado aqui. Um vetor que represente uma atração ou repulsão de algum tipo é um vetor força. A força exercida quando uma pessoa segura um peso de 5 kg é ilustrada no vetor F de módulo 5 na figura 4.3. Essa força tem o mesmo módulo que se exercida pela gravidade sobre o peso,
mas atua em sentido contrário. Olha só, a força está para cima, porque o que está contrariando a gravidade sobre o peso. Como resultado, não há movimento para cima e nem para baixo. Eles acabam se anulando. Bom, nós utilizamos a B vetor para representar a trajetória de um ponto ou partícula que se move ao longo de uma linha de A e B. Referimos-nos então a AB vetorizado como um deslocamento pontual ou partícula, conforme a figura 14.4, há um deslocamento de A e B, seguido por um deslocamento de BC que leva ao vetor AC. Por definição, AC é a soma de AB mais BC. Como vetores podem ser transladados de um lugar para o outro, dois vetores quaisquer podem ser sempre somados, fazendo seu ponto inicial do segundo vetor coincidir com o ponto terminal do primeiro, e traçando seu segmento do ponto inicial do primeiro ao ponto terminal do segundo, como da figura 14.4. Outra maneira de achar a soma consiste em os vetores PQ, PQ, PR iguais a B, iguais a AB e BC, respectivamente, e que tenham o mesmo ponto inicial P, conforme exibido na figura, construindo-se um paralelogramo RSPQ ou RPQS. Então, como PR igual a QS, segue-se que, olha só, PR igual a QS, segue-se que PS é a soma de PQ mais PR. Se PR são duas forças que atuam sobre P, então essa é uma força resultante, isto é, uma única força que produz o mesmo efeito das forças combinadas. Se é escalar, então se define como um vetor cujo módulo é módulo de C vezes o dupla barrinhas aí, módulo, né, norma de V. Essa dupla barrinha se chama norma. Módulo norma de V. E cujo sentido é o mesmo de V, se C é positivo, C maior que zero, ou sentido contrário, se C é menor que zero, C é negativo. A figura 14.6 ilustra os fatos. Referimos-nos a CV como um múltiplo escalar de V. V, 2V, múltiplo escalar, duas vezes. Metade de V, metade escalar, múltiplo escalar, menos 13V. Esse menos indica o sentido negativo. Todo o restante da sessão, restringiremos nosso estudo ao caso especial em que todos os vetores jazem em um plano XY. Se PQ é um desses vetores, então, conforme indicado na figura 14.7, há muitos vetores equivalentes a PQ. Todavia, há precisamente um vetor equivalente a A, que é o OA vetorizado, com ponto inicial na origem. Este vetor OA é chamado de vetor posição inicial na vetor posição de PQ. Assim, cada vetor determina um único par ordenado de números reais. As coordenadas A1 a 2 ponto terminal do seu vetor posição. Reciprocamente, todo coordenado A1 a 2 define o vetor A onde tem coordenadas A1 a 2. Há assim uma correspondência biunívoca, certo, de ida e volta, entre os vetores de um plano XY e os pares ordenados de números. Essa correspondência permite-nos interpretar um vetor já com segmento orientado, seja um par ordenado. Para evitar confusão com a notação de intervalos abertos, utilizaremos o símbolo A2, que se parecem parênteses, mas eu não saberia precisar o nome, para um par ordenado que represente um vetor, que denotaremos pela letra minúscula em negrito. O A é A1 a 2. Os números A1 e A2 são conectores. Olha lá. Certo? Vetor posição, A1 a 2, Azinho aqui, ponto inicial, ponto terminal. Define em seguir o vetor e o negativo menos A, de um vetor A igual a 1 a 2. 0 igual a 0, 0. E menos igual a menos A1 a 2, que é igual a menos 1. Esse menos passa para dentro. Olha só, 1 menos A2. No próximo tema, damos algumas propriedades importantes de adição de vetores, multiplicação de vetor escalar para vetor A e B e C em V2. Escalares C e D.
Não deve ser difícil propriedades que se assemelham às leis naturais dos números reais. A mais B igual a B mais A mais B mais C, aqui ó, propriedade comutativa, propriedade associativa, A mais B mais C igual a A mais B, tudo isso, mais B, A mais zero, elemento neutro aditivo, A mais menos zero, elemento simétrico oposto. Quinta lei, que é da distributividade da esquerda, C que multiplica A mais B, distribui CA mais CB. Sexta lei é a sexta lei, vamos dizer, uma distributividade à esquerda ou uma multiplicação por escalar, certo? A sétima lei é associatividade na multiplicação. A oitava lei é a unicidade. E a nona lei é o zero vetor, né? 0 vezes A igual a 0, que é igual a C, 0. E a décima lei é lembrar de todas as outras 9, os 10 mandamentos. Demonstração. Ela é trivial. Aplicá-la apenas. Temos uma outra definição. Se A igual a 1 a 2, B igual a B2, dois vetores, a diferença A menos B igual a B. Vemos que isso daqui é resolvido. É a mesma coisa aqui, olha só que legal. Primeiro menos o primeiro, segundo menos o segundo e só isso. Depois ele está cheio de demonstrações. E estudar com mais afinco. Olha lá. Assim, para achar A menos B, basta subtrair os componentes de A e B correspondentes de A. Exemplo 3. Se tem A e tem B, então você acha aqui por meio de substituição. Trivial também, certo? Pode plotar os pontos aqui para visualizar. Olha só. Ponto A, ponto B. Tá? É o plano. Costuma-se também representar o vetor não zero como A igual a 1 a 2 de V2 por um segmento orientado PQ como ponto inicial, PX arbitrário ponto terminal, Q, X mais A1, Y mais A2, conforme da figura expressa aqui, onde é indicado pela seta. Note que tanto PQ como A tem o mesmo vetor posição, ou A e norma de PQ é igual a norma de A. Temos que PQ correspondente a A, PQ semente o PQ representa A, e entretanto costumamos referir que o vetor 0 é representado por qualquer ponto do plano. O seguinte teorema: se P1, X1, Y1, P2, X2, Y2 são arbítrios, o vetor A em V2, que corresponde a P1, P2 barra, é X2 menos X1, Y2 menos Y1. Vamos que ver. Exemplo, dados dois pontos, grafado aqui, olha lá. Esboço P, Q e Q e P. Tá aqui. Acho os vetores A e B em V2 que corresponde a PQ e QP. Esboço de vetorização. Estão aqui. O vetor 0, 0, 0, o menos for isso aqui dado. Olha lá. A figura expressa os vetores dados. É o plano cartesiano, é muito simples. O A e o B. Certo? São arbítrios, então A menos B, aqui é igual ao próprio A. Vamos lá. Definição 14.8. Dois vetores não nulos A e B em V2 têm mesma direção e sentido se o B é igual a CA para algum escalar C é positivo. 2. Direção e sentido oposta se B é igual a CA para algum escalar C é ativo.
Então temos lá, ó, sejam A igual a 1 a 2 e B igual a B1, B2, se B igual a CA, então B1 igual a C1 e B igual a CA2, e os vetores de posição O A e O B para A e B jazem sobre a mesma reta pela origem, conforme ilustrado na figura 14.17. Além disso, C é positivo, então A e B estão no mesmo quadrante, ou sobre o coordenado positivo ou negativo. Se C é negativo e está sobre o eixo coordenado, então aí estão diante postos. Admitiremos que o vetor 0 tem todas as direções. Não queira o leitor pensar nessa propriedade peculiar como em algo que possa ser provado. É apenas uma definição de convivência que aliará resultados sobre o vetor de centração a diferente de zero. Lembramos também, sob o ponto de vista, é o único vetor que tem módulo zero. Por definição dos vetores A e B em V2 são paralelos se somente CB é igual a um múltiplo de A para algum escalar C. Assim, os vetores não nulos A e B são paralelos, têm as mesmas direções opostas. Note que o vetor 0 é paralelo a todo vetor A, escreva o próximo teorema, especificação módulo CA. Teorema C é um vetor e sem escalar, a norma de CA é igual ao módulo de C vezes a norma de demonstração. Essa demonstração é importante. Se A é igual a 1 a 2, então CA é igual a CA1, CA2, utilizando a definição dada e as propriedades dos números reais, temos que a norma de CA é igual a raiz quadrada, quer dizer, a distância. Essa norma indica uma distância. Raiz quadrada de CA1 ao quadrado mais CA2 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de C ao quadrado da soma de A1 mais A2, que é igual a raiz quadrada de C ao quadrado, que é o módulo de C, mais raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, que é a norma de A. Quer dizer, a norma é a distância entre dois pontos. No caso, o A foi dado, o A é o A1, A2. O teorema 14.9 implica que o comprimento do segmento orientado que representa CA é módulo C vezes o comprimento do segmento orientado que representa A. Isto concorda com a interpretação geométrica estudada no começo da sessão, ilustrada pelas figuras. Os vetores I e J definidos a seguir serão úteis bem a seguir. É o ponto 1, 0, 1 para I, 0 para os outros, J, 0, 1. Que são fórmica do vetor. Tanto I como J tem módulo 1, mas pela definição, norma de I igual a 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é igual a 1. E norma de J é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. Com o auxílio de J, podemos obter outra maneira de tratar vetores de V2, quer dizer, no cartesiano, x e y, conforme indicado a seguir. Se A é igual a 1 a 2, então A é 1 I mais A2. As ações serão importantes para o estudo de topologia. Utilizando essas definições, temos A1 a 2 igual a 1, 0 mais 0 a 2. Igual a 1 que multiplica 1, 0 mais A2 que multiplica 0, 1, que é igual a 1i mais A2j. Fórmula A igual a 1i mais A2j para o vetor A igual a 1 a 2 admite uma interpretação geométrica interessante. Na figura 14.18, indicado pela seta, estão esboçados os vetores de posição I, J e A. I para a direita, J para o norte e o A para nordeste. Como I e J têm ambos magnitude 1, tem esse teorema 14.9 que a norma A1i igual ao módulo de A1 vezes a norma do I, que é igual a norma do I é 1. E o módulo de A1 é o A1. E o A2J é igual ao próprio módulo de A2. Logo, como tal da figura 14.18.2, A1i e 2J podem ser representados vetores horizontais e verticais de módulos A1 e módulo de A2. Módulo de A1 e módulo de A2. Respectivamente, são como esses vetores. Olha lá, que interessante.
Por essa razão, A é chamado componente horizontal 2, componente vertical de A. A1 I mais A2J é uma combinação linear de I e J. Se B igual a B1, B2, igual a B1I mais B2J, e C é um escalar, então a soma de A1 I mais A2J mais B1I mais B2J igual à soma de I com I, J com J. As fórmulas precedentes mostram que podemos considerar combinações lineares de I e J como somas algébricas ordinárias. Bom, vamos lá. Quer dizer, ordinária em matemática quer dizer comum. Somas algébricas comuns. Exemplo 5. Se A igual a 5I mais J e B igual a 4I menos 7J, expresse 3A menos 2B como uma combinação linear de I e J. Solução substitution. Substituiu, multiplicou, escalar, juntou I com I, J e eliminou. Um vetor unitário, um vetor de módulo 1. Os vetores I e J são unitários. Se A é diferente de 0, então o vetor unitário U de mesma direção que A é U igual a 1 sobre norma de A que multiplica A. Demonstração. Quando C igual a 1 sobre módulo sobre norma de A. Um C é maior que 0, é positivo e pela direção. O vetor U igual a CA tem a mesma direção que A. Além disso, o teorema 14.9. Norma de U igual a norma de CA, que é igual ao módulo de C vezes norma de A, que é igual a 1 sobre norma de A vezes a norma de A, que é igual a 1. Plus a vetor unitário U de mesma direção que 3i menos 4j. Pela definição, norma de A igual a soma do coeficiente que acompanha o I, mais soma, isto é, ao quadrado, né? 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, que é 16. É a raiz quadrada de 9 mais 16, que é igual a 5. Logo, pelo teorema, U igual a 1 sobre 5 do vetor U dado. Então, é 3/5 de I menos 4/5 de J. Eles não têm poucas aplicações em física e engenharia. Concluiremos esta sessão com exemplo no campo da aerodinâmica. Olha só que interessante, que faz com que notamos entusiasmados a querer entender, a fazer os exercícios, a praticar. Vejamos. Exemplo 7. Numa navegação aérea, as direções são dadas tomando-se as medidas a partir do norte em sentido horário. Suponhamos que um avião esteja voando a 200 km por hora na direção de 60 graus e que o vento sopre diretamente a oeste a 400 km por hora. Quer dizer, o vento está mais forte, então está servindo de atrito pela de atrito para o avião. De acordo com a figura, essa velocidade pode ser representada pelos vetores V e W de módulos 200 e o módulo 40. Seria no caso 400, né? A direção resultante V mais W é a trajetória real do avião em relação ao solo. E o módulo norma de V mais W é a velocidade do solo no solo do avião. Aproxime a velocidade no solo a menos de 1 km por hora e o verdadeiro curso do avião a menos de 1 grau. Lembrando que a Terra é redonda. De acordo com a figura 14.20, consideremos um plano de Y, um avião na origem, o eixo Y sobre a reta norte-sul e V igual a V1, V2, como a distância de O é A, igual a de V.
que é igual a 200. Segue que V1 igual a 200 cosseno de 30. Por que cosseno de 30? Porque vejam só, os 60 graus que o avião faz aqui em cima, mais o 30 daqui de baixo, formam o ângulo de 90 graus. Tudo bem? V1 igual a 200 vezes cosseno de 30. O cosseno é cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa V, certo? Como sabemos que o cosseno de 30, sabemos o valor de cosseno de 30, que é o raiz de 3 sobre 2, temos então o valor que é 200 cosseno de 30 igual a 100 raiz de 3 sobre 2, que é 200 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 100 raiz de 3. E V2 é 200 seno de 30. O seno de 30 é meio. Então, fechou. Então, fechou. É isso mesmo. Logo, o V é V1, V2. Sem raiz de 3 e 100. E o W é 40 e 0. Eu tô achando esse vento aqui em cima de 400 km por hora. Tá muito forte. Isso aqui é um furacão. Deve ter um zero a mais aqui. É isso. Só pode ser. O vento é 40 km por hora. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. O W é 40 e 0. A resultante é V mais W igual a 100 raiz de 3 mais 40 e 100. Por quê? Porque ela é primeiro mais o primeiro e segundo mais a velocidade. Então será a norma desse valor, que é a norma de V mais W, que é a raiz quadrada de 100 raiz de 3 mais 40 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Faz aqui, quadrado do primeiro mais 2 do primeiro, segundo, mais quadrado do segundo, é um valor mais preciso. E mais esse daqui ao quadrado. Ou soma tudo que tem dentro, eleva ao quadrado, esse daqui ao quadrado e retira a raiz quadrada, aproximadamente 235 km por hora. Se θ é o entre V e W, W seria aqui a velocidade no solo, V e W. E o eixo x positivo, então a tangente de θ. O que é a tangente de θ? É o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. É 100, que é o seno, sobre o cosseno. 100 raiz de 3 mais 100, que é aproximadamente 0,469. E o θ é o arctangente desse valor, que é aproximadamente 25 graus. Logo, a trajetória do avião, real do avião, é aproximadamente 90 menos 25, e não menos 30. 90 menos 25, que é igual a 65 graus. Essa primeira é a de introdução dos vetores, certo? E das propriedades dos vetores.